Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, tá? Meu nome é Vitor Vicente, tenho 24 anos, hoje eu sou pós-graduado em Inteligência Artificial e vou estar aqui para poder falar com vocês um pouquinho, né, sobre o que eu falei na aula passada também. Me pediram algumas sugestões de algumas melhorias aqui, e eu achei bem válido de mostrar para vocês, né? Me perguntaram, pô Vitor, mas como que eu faço se eu quiser verificar um dado de uma planilha e quiser que a minha IA, ela analise isso e fale comigo esses dados, né? E é algo que a gente vai tratar hoje, a gente vai mexer aqui com a ideia do Google Sheets, né? Então a gente vai mexer ali, interagir com uma planilha, né? A gente vai alimentar uma planilha, vai interagir com ela. E aqui a gente vai conseguir fazer várias validações dentro do próprio chat. Isso é bem maneiro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos junto. A única coisa que eu preciso de vocês lembrem é o seguinte. Aí eu tô usando aqui uma VPS, tá bom? Tô usando aqui uma VPS dentro da Hostinger. Se você tá usando o local, o processo aqui vai ser um pouco diferente, porque quando você vai conectar a conta do Gmail, dá um erro lá, tá? Mas aí tem como você usar, exemplo, dentro do próprio N8N. Eu também vi pessoas falando comigo, Vitor, mas eu entrei pelo site do N8N, eu não precisei configurar tudo aquilo que você configurou no último vídeo lá no Google Cloud e tal. Exatamente, tá? O fluxo lá é um pouco diferente, porque como já é dentro da própria plataforma do N8N, a conexão já é meio que automática ali com o próprio Gmail, né? Você clica ali com o Gmail e aí você já consegue dar um botão para você só logar dentro do Gmail, tá? Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje, basicamente, eu vou adicionar um novo nó dentro da mesma IA. Então, aquela mesma IA que a gente usou na aula passada, tá bom? Que você tem aí. Você não vai mexer em nada, além de adicionar algumas coisas a mais. E a gente vai alterar aqui o nome dessa nossa tool aqui. O resto vai continuar a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos desenvolver aqui. O que eu preciso primeiro, tá? Nosso objetivo é simples. É basicamente acessar uma planilha e perguntar para o chat dados dessa planilha, né? Isso tem um nome dentro da programação, tá bom? Que é um nome chamado RAG, que é o quê? Eu consigo validar e analisar um documento e retornar o dado desse documento, tá bom? E aí, é justamente isso aqui que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse vídeo, fechou? Vamos lá, então. O que eu vou fazer, ó? Primeiro, eu só preciso fazer o seguinte, eu vou ter que, aqui na nossa tool, eu vou ter que adicionar uma nova tool, né, do Google Sheets. Tá? Então, aqui, ó, Google Sheets Tool. E aqui ele vai pedir a minha credencial. Se você tiver já com a credencial certinha, você não vai precisar criar de novo e tudo mais. Aqui no meu caso está pedindo para criar de novo, tá? Então eu vou colocar para criar aqui. E aqui eu vou colocar os valores que eu peguei. Se você estiver conectado no N8N lá direto, já vai estar conectado possivelmente. Então você não vai precisar fazer isso aqui, tá? Vou pegar aqui o meu ID client aqui. Vou jogar aqui. E vou pegar a minha secret key e vou jogar ela aqui. E vou logar aqui com a minha conta do Google, tá? Vou logar aqui. Beleza. Loguei. Só aceitar aqui. Beleza, vou falar para ele permitir aqui, no caso, para ele selecionar aqui tudo. Beleza, conectou. Sucesso. Então agora eu tenho acesso ao Google Drive, né? Então agora ele vai poder analisar o Google Drive, Google Sheets, Google Docs, qualquer tipo de ferramentas ali que dá para poder interagir, no caso documento, né? Para poder interagir, tá? Então beleza. Cliquei aqui e aí percebe uma coisa. Quando eu adiciono aqui a planilha, né? Eu adicionei, ela tá com erro. Por quê? Porque ela pede algumas configurações aqui. Então presta bastante atenção aqui, tá? Nesse tool description, pode manter a mesma coisa, tá? Você pode colocar aqui um nome específico, mas não precisa aqui de início, só desse nome aqui mesmo, automático, tá? Aqui no resource, nesse resource aqui, você vai manter esse aqui, ó, né? Que é uma planilha com um documento, ok? Então você vai manter esse aqui. A nossa operação vai ser get rows, né? Que é pra quê? Pra gente pegar a linha. A gente vai pegar uma linha, ok? Aqui, no document, essa linha que tá em vermelha, a gente vai colocar aqui, no caso aqui ele deu um badge, ó, tá vendo? Aí o que eu tenho que fazer? Presta bastante atenção aqui, ó, que ele deu um badge. Por que ele deu um badge? Porque eu tenho que falar pra ele que ele pode permitir, lá dentro do meu Google Cloud, acessar o Drive. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir aqui no meu carinha aqui, ó, no Google Cloud de novo. Lembra, se você não tá usando uma VPS, talvez já esteja conectado bonitinho, tá? Vou clicar aqui, vou colocar aqui, ó, APIs e serviços. A gente fez isso aqui com o Gmail, né? Pra outra aula, pra quem viu outro vídeo. Caso você tenha alguma dúvida em relação a isso aqui, veja o outro vídeo, tá? Que é o vídeo que eu ensinei sobre isso aqui. Eu dei uma aula basicamente inteira ali, falando sobre a importância disso daqui, tá? Vou colocar agora aqui Drive. Vou dar um Enter. Aí aqui eu vou pegar o Google Drive API. Vou colocar pra ativar. Vou esperar ele ativar. Vamos lá, ativou. Sucesso, beleza. Vou voltar aqui no meu workflow, aqui no meu N8N. Vou vir aqui na minha planilha e agora eu vou tentar clicar aqui para escolher. Para eu clicar aqui para escolher, ele vai trazer para mim algumas coisas, ó. Só que tem um porém, né? Aqui ele trouxe para mim várias coisas. Então todas as minhas planilhas estão aqui, ó, todas. Os planejamentos que eu tenho e tudo mais. Beleza.
Qual é a minha meta aqui? Eu vou criar uma nova planilha, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Posso até fechar isso daqui? Vou colocar aqui, ó, Google Sheets. Aqui no Google mesmo, tá? Fazer aqui com vocês. Vou entrar aqui. Aqui no meu Google Sheets ele vai criar uma planilha sem título. Eu vou colocar aqui o nome como contatos. Assim, contatos, tá? Vai ser a nossa planilha de contatos. Beleza? Essa planilha tá vazia. Ok. E aí eu vou vir aqui. Vou sair aqui desse quadrado, só para ele atualizar. Vou clicar aqui na planilha de novo. Vou colocar aqui em Document. Vou colocar aqui, ó, contatos. Apareceu para mim já, contatos. E aqui ele pergunta a planilha. Então lembra, isso aqui que você tem dentro do Google Sheets é um documento. Dentro do documento do Google Sheets tem uma planilha, que são essas planilhas aqui, ó. Que é aqui, ó, página 1, se eu adicionar aqui outra, página 2. E por aí vai, tá? Então beleza, eu vou remover esse cara aqui, ó. Pra gente poder usar a página 1. Então a gente vai usar a página 1. Vou colocar aqui pra gente escolher. Opa, ele deu um erro aqui, ó. Só botar aqui. Status. Ó, aí que ele fala, ó, que deu, ó, Google Sheets API deu erro. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá no meu carinha de novo. Vou voltar aqui. Isso que eu tô mostrando pra vocês, o cenário real, só pra vocês verem como que funciona, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Sheets. Vou colocar aqui o Google Sheets API. E vou ativar o Google Sheets API. Se você tá usando isso dentro do próprio Notion, igual eu falei, não vai precisar fazer essa configuração, tá bom? Bem tranquilo. Beleza, fiz. Sucesso. Vou sair aqui. Vou voltar. E agora quando eu clicar aqui, ó, ele continua dando... Deixa eu voltar aqui ver se ele atualizou. Calma aí. Acho que atualizou. O Drive, Google Sheets API. Ativado. Vou voltar aqui. Selecionar aqui uma outra planilha aqui de teste. Aqui, contato de novo. E vou colocar aqui em... Beleza. Agora apareceu aqui o página 1, tá? Então sempre tenta ter meio que essa paciência em relação a o tempo de implementação lá de funcionar no Google para funcionar aqui também dentro do N8N, tá? Então aqui funcionou, página 1. Beleza, aqui você vai manter a mesma coisa, tá? Você pode manter esse end aqui, sem nenhum problema. E aí, uma observação. Você vai mudar aqui, ó, o nome aqui dessa planilha. Você vai mudar aqui o nome do nosso nó, no caso, para contatos, ok? Pode ser assim, ó. Pode ser dados, contatos. Ok? Vai ser os dados dos nossos contatos. Então a gente vai usar esse cara aqui. Beleza. Aqui no e-mail é a mesma coisa. Aqui a gente vai mudar aqui para, por exemplo, enviar e-mail. Tá? Que é a nossa tool de enviar e-mail. Aqui é a nossa tool de dados contatos. Aqui são os nossos contatos, tá? Podia ser só contato. Aqui eu coloquei só para ficar bonitinho, tá? Então dados contatos e enviar e-mail. Show? Agora o que a gente vai fazer? Algo bem simples. Antes da gente fazer todo o nosso fluxo, a gente vai alimentar a nossa planilha. Como, Vitor? Você vai abrir o ChatGPT, tá bom? Você vai abrir ele aqui. Se você não tiver conta, você nem precisa ter conta para poder criar nada aqui. Você vai lá, aqui dentro, o que você vai fazer? Vai colocar assim, ó, crie para mim uma planilha para eu pôr dentro do Google Sheets, com uma listagem de 10 pessoas com nome, telefone e e-mail. Só isso, tá bom? Esse prompt aqui é bem simples. Só que ele vai criar um doc. Eu vou pedir pra ele criar, olha só. Ele vai criar aqui um doc. Eu não vou querer que ele crie um doc. Assim, ó, vai analisar aqui e vai criar um doc. Eu não quero que ele crie um doc. Me envie a planilha aqui, por exemplo. Não, sem ser em doc. Quero poder copiar e colar dentro do Google Sheets. Então, um exemplo. Ó. Ele me deu isso aqui. Vou copiar e vou colar. Ó. Ele me deu aqui em formato aqui de código. Eu posso copiar e colar isso aqui mesmo. Quando eu vier aqui em contatos, na minha planilha, eu colo aqui. E ele vai. Só que tem um porém, né? Me mande em formato de tabela. Vamos lá. Aí, ó. Isso aqui que eu queria. Ele fez um monte de volta pra me entregar os dados. Mas ok. Aqui eu vou copiar. Tem um botão aqui também de copiar. Eu vou apagar essa linha aqui. Coluna aqui. Vou dar aqui um Ctrl V. Beleza. Então agora o que eu tenho aqui, ó. Se eu clicar aqui eu consigo... Beleza. Aqui eu tenho uma coluna de nome, uma coluna de telefone, uma coluna de e-mail. Vou só personalizar aqui pra ficar bonitinho. Vou colocar aqui pra ele poder centralizar, tá? Beleza. Aqui. Beleza. Então agora eu tenho nome, telefone e e-mail, que eu tenho como se fosse um banco de dados, né? Um banco de contatos, né? E agora, o que eu vou pegar? Vou pegar esses contatos, ok? E vou ver, né? Se a minha IA vai poder entender o que tem nesses contatos. E a gente vai fazer esse teste aqui agora, tá? Então, de novo, a gente gerou a planilha aqui dentro do GPT.
A gente jogou aqui os contatos. Então imagina que você tem uma lista de contatos, né? Que você tem uma empresa com vários contatos ali. Se você quiser pegar e analisar esses contatos, você consegue fazer isso aqui dentro, tá? Beleza. Aqui que eu vou fazer? Vou aqui no meu workflow, aqui dentro. Tá tudo certinho, tá configurado. Show. O que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar o meu prompt da minha IA. Né? Então eu vou vir aqui, vou lá no chat GPT de novo. Vou falar pra ele assim, ó. Crie ou altere esse prompt baseado na imagem que vou te enviar. Basicamente, preciso que as tools funcionem. Só isso. Aí eu vou colar aqui o prompt e vou colar a imagem. Ah, Vitor, mas como que eu colo a imagem? Você vai tirar um print. Você está usando o Windows Shift S, tá? Você vai colocar aqui, ó. E vai selecionar isso aqui. Veio aqui no GPT, colou. Opa. Beleza, deu um erro aqui com o GPT por causa do upgrade aqui, por causa do horário. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a IA, ok? Só para poder testar. Então, olha só. Vou colocar aqui no cloud, tá? Vou mandar o mesmo prompt. Ok? Mandei a imagem, mandei o prompt. Eu usei o cloud, você pode usar o GPT. Isso aqui eu tô dando um exemplo do que eu faria se tivesse algum tipo de erro, né? É que ele falou, ó, prompt para envio e tal. Beleza, vamos ver aqui. Ó. Lá. Ó. Copiei aqui, tá? Copiei. Aí eu vou colar, copiei esse cara aqui que foi um texto que ele me deu. Vou lá no meu N2N, vou colar ele aqui dentro da minha IA. Colei, tá? Beleza, então agora eu tenho meu prompt aqui, ok? E aí eu vou fazer um testezinho aqui, bem simples. Vim aqui, vou falar olá. Como ele vai interagir comigo aqui. Ó, olá, só tem para envio de e-mail, para processar a solicitação, e-mail de destino, o assunto e a mensagem. Então vamos lá. Quero enviar o e-mail para curso jornada n8n@gmail.com com o assunto aula sobre Google Sheets mais n8n e mensagem falando sobre a aula muito produtiva. Dá um enter. Beleza? Ó, seu e-mail foi enviado, né? Ele mandou aqui, ó, a mensagem, a aula foi muito produtiva. Então ele falou aqui a forma que ele enviou o e-mail. Eu vou aqui no curso Jornada N8N, eu recebi aqui, ó, aula sobre Google Sheets mais N8N. Esse aqui foi o que a gente fez na outra aula. A aula foi muito produtiva. Sucesso. Então a gente recebeu o e-mail, envio de e-mail, check. Agora, eu vou fazer a seguinte verificação. Quantos usuários eu tenho na minha base de dados? Não consigo ver essa informação, mas posso ajudar a enviar e-mails. Ok. Então ele não consegue ver essa informação, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Ó, enviar e-mail, dados contato. No caso aqui. Só verificar aqui uma situação. Aqui, ó. Quero colocar os dados que estão na minha base de dados, contatos. Dados. Ó, bateu lá. Beleza. Ó, aí ele falou assim, ó. Com certeza, aqui estão os dados que encontrei na sua base de contatos. Funcionou. Agora eu vou falar com ele. Quantos contatos são do Rio de Janeiro? Lembrando que o DDD do Rio de Janeiro é 21. Ó, com base de dados que te forneci anteriormente, há um contato no Rio de Janeiro, DDD 21. Aí vamos verificar aqui, ó. Realmente aqui é o Bruno, né? É do Rio de Janeiro. Perfeito. Aí agora, o que eu vou falar? Quantos usuários eu tenho na minha base de contatos? Você tem 10 usuários na sua base de contatos. Tá funcionando, né? Então agora a IA, o que ela tá fazendo? Ela tá usando esses dados aqui. Então, exemplo, se eu vier aqui adicionar mais um valor, vou mudar aqui o nome pra Vitor Vicente, por exemplo. Deixar aqui um número qualquer e aqui vou colocar, só mudar o e-mail aqui. Vitor.vicente. Beleza. E aí eu vou fazer um teste aqui. Vou fazer agora ao vivo aqui com ele. Acabei de atualizar, né?
Aqui, ó, você... Só que aí, olha só, acho que agora vai vir uma validação que eu preciso que vocês prestem bem atenção. Você tem quantos usuários existem na base? Você vai falar 11. Aí falou 10, tá vendo? Por que ele falou 10? Porque a gente tá usando uma memória do chat que ele não tem. Então, tipo assim, aqui no session, ó, eu vou ter que resetar. Quando eu pergunto aqui, quantos usuários eu tenho na minha base de contatos? Ó. Olha lá, agora ele falou você tem 11. Vendo? Por quê? Porque eu tava usando uma sessão específica. E lembra que a gente tá usando uma sessão, ele guarda aquela sessão. Então, qual é o nosso objetivo? Cria uma nova e testa nessa nova. Então, olha só que maneiro, né? Olha quão fácil é, né, integrar uma ferramenta nova. No caso, a gente integrou, né, uma nova ferramenta de dados, de contato. Então, agora eu tenho uma base de dados, né? E eu interagir com essa base de dados através daqui. Então, eu consigo enviar e-mail. Então, por exemplo, eu poderia pegar o e-mail daqui, exemplo. Me liste a base de contatos e envie o e-mail para esse e-mail. Então, ele vai listar a base, tudo aqui. Você vai ter lá, a planilha lá vai estar sendo atualizada automaticamente. Você poderia ter um outro assistente para poder inserir dados lá, tá bom? Que é uma validação, uma aplicação que a gente vai construir junto também. Mas por exemplo, a gente consegue alimentar um valor aqui e eu consigo ficar pegando, eu preciso nem sair daqui. Só que agora troca o cenário, lembra que a gente está dentro do N8N, beleza? Fazendo tudo dentro do N8N. Ok. Mas imagina se a gente estivesse dentro do WhatsApp, por exemplo. Se a gente estivesse no WhatsApp, e lá no WhatsApp a gente colocasse assim, me liste a minha base de clientes, ou me liste a minha base de contatos. Aí ele vai lá e vai listar. Lá no seu WhatsApp. Aí você fala assim, envie um e-mail para esse contato sobre tal coisa. Ele vai enviar. Tudo através do próprio WhatsApp. Então isso é algo bem interessante que dá para poder interagir, né? E essa foi a aplicação que eu queria fazer com vocês hoje, integrando essa planilha aqui dentro da nossa aplicação de e-mail. Então a gente conseguiu enviar um e-mail também e a gente também consegue verificar uma base de contato. E aí quando eu quero unir o útil ao agradável, eu pegaria a base de contato minha mesmo e aí colocaria a parte de enviar e-mail, caso eu quisesse enviar e-mail para aquela base de contato que eu precisava enviar aquele e-mail. Então, eu poderia pegar a base inteira de contato e mandar um e-mail só. Tipo assim, ó, eu mandar um e-mail para essa pessoa sobre esse assunto, né? De acordo com isso, ele vai lá com essa mensagem, ele vai lá e vai mandar para cada um. Isso funciona, tá? Então, é algo bem prático, algo bem funcional. Então, essa aqui é a aula de hoje, a aula de N8N aí que eu queria compartilhar com vocês. E é aquilo que eu sempre falo aqui. Compartilhem, né? Para quem vocês sabem que estão estudando inteligência artificial ou que estão vendo essas questões de automações. Eu vou fazer um vídeo que me pediram ontem, que foi um vídeo sobre um tour pelo N8N, né? Um tour pelas ferramentas. Nossa, Vitor, mas quais são as ferramentas que dá para utilizar? Que ferramentas são essas? É isso que a gente vai fazer juntos aí. Eu vou mostrar. O meu objetivo aqui principal é poder mostrar para vocês que dá para aprender, né? Mas que no fundo isso aqui tudo é muito lógico e que é muito importante você ter o pensamento lógico e o pensamento de programação de como que eu vou usar essa ferramenta para isso. Então percebeu que eu não só adicionei um nó, eu tive que treinar, né? Passar um novo prompt para minha IA, né? Para ela poder interagir com essa nova ferramenta. Sabe? Então é algo muito prático ali de poder estudar. Tranquilo? Então, vamos juntos. Muito obrigado pelo tempo e se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, tá bom? Manda para quem você quem você conhece, inscreve no canal. E lembrando que dia 5 vai lançar a jornada N8N. Então, se você quiser fazer parte, entra na comunidade. Eu coloco aqui o grupo na descrição, tá bom? A comunidade com mais de 900 pessoas lá. A galera se une bastante para poder estudar. É muito maneiro, tá? E também vai ter o link aí da jornada N8N para você fazer a sua pré-inscrição. Fechou? Então, vamos juntos e até o próximo vídeo. E um porém aqui, se você ficou até aqui no final do vídeo, eu vou dar essa notícia, que é a seguinte notícia. Eu vou fazer uma maratona, né, de um mês inteiro de setembro, que é o mês que a gente tá, fazer um vídeo por dia. Então vai ter um vídeo por dia voltado à automação, N8N, inteligência artificial. Vou parar alguns vídeos também para contar um pouco da minha história, um pouco como que eu comecei, como que hoje no mercado eu tô posicionado em relação a empreender e também hoje representar as empresas que eu trabalho, as coisas que eu faço. Então, é algo bem interessante. Se você quiser fazer parte disso e quiser conhecer um pouco mais também do Vitor, vamos junto aí nessa jornada, de fato, né? Uma jornada desse mês inteiro. E se for muito bom, aceito que eu acredito que tá sendo, né? A galera tá gostando bastante da ideia. A gente vai poder seguir, né? Porque a minha ideia é usar do YouTube como uma forma de documentar o meu crescimento também, tanto profissional quanto na questão da minha didática, tanto na questão da galera que tá comigo hoje, a gente poder olhar pra trás e poder lembrar o quão maneiro foi essa jornada. Então, vamos juntos e até o próximo vídeo. Fui!